Pessoal, boa noite. Vamos dar início à última etapa do nosso projeto Senge Memória. E no dia de hoje nós vamos bater um papo com a nossa ex-presidente Maria Cristina, que eu chamo para subir aqui para a gente poder começar. Pediram para tirar uma foto com você, Cristina. E queria convidar também para compor a mesa outras duas mulheres da chapa da Cristina, que são a Maria Helena e a Marta de Freitas. Cadê ela? Fugiu. A Marta fugiu. Aqui vocês ficam mais folgados aqui, não quer ficar aqui. A nossa dinâmica aqui é muito tranquila, né? Assim, como tem outros integrantes da chapa aqui, o nome do senhor, Geraldo, Zé Flávio, Eustáquio, e como não cabe todo mundo aqui aqui na frente, né, nós optamos por convidar as mulheres. Mas nós não temos muita burocracia, nem muita rigidez. Quem quiser falar, pede a palavra, a gente passa o microfone, pergunta, faz um comentário. A ideia é fazer um registro histórico, né, fazer esse registro do período da Cristina, e não só da Cristina, como de vocês também que participaram, para que a gente possa colocar no nosso site, no nosso portal, no projeto Senge Memória. Bom, dito isso, eu queria só, antes de começar, eu queria só fazer um comentário que nós editamos essa outra cartilha aqui, que na verdade não é uma cartilha, é uma cartilha com a Lei Maria da Penha, né? A ideia nossa é que isso seja distribuído e divulgado em todos os locais onde a gente tem acesso, sejam indústrias, empresas, escolas, enfim, né? Para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Ok? Segurar a cartilha. Está aqui. Deixa eu pegar minha cola aqui. Está aqui. O Miguel chegou a comentar alguma coisa com você? Não, né? Mas eu acho que não tem dificuldade, não. Fez um roteiro aqui, dentro daquela linha, né? A Marta já participou uma vez conosco aqui. Foi na entrevista do Zé Márcio, não foi? Então, assim, com muita tranquilidade, a gente pode bater papo e conversar a respeito. A primeira coisa sobre a qual nós gostaríamos de ouvir seu depoimento, Cristina, e também de quem mais quiser se manifestar, Maria Helena, Marta, as pessoas que estão aqui embaixo, é a respeito de uma questão bastante geral, vamos dizer assim, né? É a questão que não é especificamente da sua gestão só, mas de todas as gestões, né? Uma análise, uma leitura a respeito da participação das mulheres no sindicato, no Senge, tanto na década de 90 quanto agora. Qual a visão de vocês a respeito disso? Boa noite a todos, agradeço a todos os colegas, em especial os colegas da nossa diretoria, que estão aqui presentes, além da Maria Helena e da Marta, o Ildeu, o Geraldo, o Zé Flávio e o Eustáquio. Se eu esqueci alguém, vocês me avisam depois. Depois eu vou falar de cada um deles, o que é que fazia. Eu queria pedir permissão ao Raul para começar um pouquinho diferente. Eu vou falar sobre essa questão da mulher. Mas é que eu desencavei uma coisa histórica que eu não achava que eu tinha, que é o discurso da posse no dia 11 de dezembro de 1992. Tem 20 anos. E eu acho que ele é interessante como uma reconstrução de uma época. Como não é muito longo, se você permitir, claro, eu vou ler e deixar aqui de presente. Está com as anotações da época. Está aqui escrito 1992, tá. Ele começava assim: autoridades presentes, companheiros sindicalistas, amigos e amigas. Com a delegação da confiança que expressivo número de colegas nos deu nas eleições de 8 de setembro último, assumimos hoje a direção do Senge para o exercício de um novo mandato, era o segundo. E o fazemos numa visão colegiada, com uma diretoria renovada e representativa do conjunto das forças progressistas do movimento de engenheiros. A escolha do dia 11 de dezembro para a posse da nova diretoria tem motivo. Queremos, nesse Dia do Engenheiro, homenagear todos aqueles que exercem essa profissão e que, com o seu trabalho, criam melhores condições de vida para as pessoas.
Pois, afinal, mesmo que muitos de nós ainda não nos tenhamos dado conta disso, o que é a engenharia e qual o seu significado mais profundo, senão a atividade de estudar, transformar e adequar a natureza e suas forças para que a humanidade tenha melhores condições de usufruir a existência? De nada valem as exaustivas horas de estudos, cálculos e projetos, se não temos clareza do sentido do nosso trabalho. Por isso estamos certos de que a defesa e a valorização da atividade profissional da engenharia não pode ser um fim em si mesmo, mas subordina-se ao entendimento de que o homem é o centro do mundo. Essa compreensão mais profunda sobre o significado da engenharia tem pautado a atuação do SENGE desde as diretorias da década de 80, dirigidas pelos companheiros Luiz Vasconcelos, Augusto Drummond e Zé Márcios Vale. Nesse período, o SENGE saiu da fase anterior de sindicato de carimbo para se tornar um reconhecido órgão de defesa intransigente do interesse dos engenheiros, mas entendendo sempre que não somos um grupo à parte, mas integrante do conjunto dos trabalhadores. Fiel a essa linha de compreensão, o SENGE-MG teve destacada atuação na luta pela democratização do país no início dos anos 80, na campanha pelas diretas em 84, no processo constituinte em 86, 88 e, mais recentemente, no movimento pela ética na política, que culminou com o impeachment do Fernando Collor. Isso daí tinha acontecido, o impeachment dele tinha 2 meses que aconteceu no dia desse discurso. A diretoria que ora se imposta está convicta de que os processos de crise como os que vivemos, longe de conduzir ao desalento, devem despertar o que há de melhor em cada um de nós para que possamos superá-los. Dentro dessa visão e com a bagagem que a história do sindicato e a contribuição de cada um de nós lhe deu, é que destacamos no nosso programa de ação, amplamente divulgado no processo eleitoral, 4 pontos. 1. A defesa ao direito do trabalho, a um salário digno e a melhores condições de exercício profissional. 2. Apoio ao desenvolvimento e controle social da tecnologia nacional. 3. Fortalecimento do movimento sindical e democratização das relações capital e trabalho. E, por fim, luta pela consolidação da democracia no país e pelas transformações sociais, políticas e econômicas necessárias. A recessão que assola o país atingiu duramente os engenheiros. Estimamos que cerca de 30% dos profissionais que se encontram desempregados ou fora do exercício profissional. Logo depois, o Magela era um que entra nisso. Os salários encontram-se profundamente aviltados, equipes técnicas formadas ao longo dos anos foram desmanteladas com grande prejuízo para o país. O parque industrial trabalha com imensa capacidade ociosa. Esse ano, em Minas Gerais, se formam 2.700 novos engenheiros. Não estamos entre os que consideram este um número excessivo. Pelo contrário, o que faltam são empreendimentos que ampliam a oferta de empregos. O nosso déficit habitacional é imenso, os serviços de saneamento e transporte são precários e o número de engenheiros por habitante é cerca de 1/3 do existente em países como Estados Unidos, Rússia, Itália, União Soviética, aliás, na época, né? Itália e metade do da Argentina. Nesse sentido, defenderemos intransigentemente o direito ao trabalho e lutaremos com todo vigor pelo fim da recessão e pela implementação de políticas de desenvolvimento que viabilizem o atendimento das necessidades básicas da população. Diante disso, as negociações coletivas serão fortalecidas cada vez mais como instrumento de conquistas e de educação política na integração do engenheiro ao movimento dos trabalhadores como um todo. O desenvolvimento científico e tecnológico é poderoso instrumento para a melhoria das condições de vida da população e a garantia da soberania nacional. Mas é preciso vontade política que se traduza em definições democráticas de políticas tecnológicas, dotações orçamentárias condizentes, investimento em recursos humanos. É preciso também liberdade, está terminando já, para se criar e produzir. E, nesse sentido, nessa oportunidade, manifestamos nosso mais veemente repúdio ao projeto de lei sobre a propriedade industrial, a famosa Lei das Patentes, que agora vai estar rediscutida, que se encontra no Congresso Nacional, tanto a proposta do governo Collor como o seu substitutivo. O movimento sindical enfrenta, no momento, desafios que deve saber enfrentar, fortalecendo o papel de agente de transformações sociais dos sindicatos. As relações de trabalho no Brasil continuam atrasadas. Aqui, cada pequena conquista custou muita luta e, às vezes, sangue de muita gente. Nesse momento, anunciam-se alterações nas relações de trabalho com a implantação do contrato coletivo de trabalho. Nós, que sempre defendemos a mais ampla liberdade e autonomia sindical, entendemos que as alterações e o debate são bem-vindos e deles queremos participar ativamente. A implementação da contratação coletiva de trabalho nacionalmente articulada não deve, entretanto, ser usada, como pretendem alguns, como desculpa para a flexibilização dos já tímidos direitos dos trabalhadores, principalmente levando-se em conta o grave momento recessivo.
A Aline também foi da nossa diretoria, acabou de chegar. As alterações que se anunciam nos fazem refletir com mais profundidade sobre o papel e a importância do Sindicato de Engenheiros. Se no passado os profissionais de engenharia integraram a elite nacional, hoje constituem grande massa de assalariados, diferenciada pelo conhecimento técnico especializado, que frequentemente os leva a funções de chefia, onde são identificados pela incorporação de poder de mando nos locais de trabalho. Daí a importância do Sindicato de Engenheiros como instrumento de conscientização do engenheiro enquanto trabalhador e de fortalecimento dos laços com as categorias majoritárias. Os SENGs são importantes catalisadores no processo mais amplo de solidificação de alianças estratégicas dos setores médios com os demais setores produtivos. Seu papel deve ser fortalecido e não negado pelos sindicatos majoritários. Foi essa compreensão que nos fez participar do processo que constituiu a CONSENG, Coordenação Nacional do Sindicato de Engenheiros, à qual somos filiados, que depois se transformou em FICENG. Foi também o entendimento da importância de fortalecer a nossa articulação e contribuição mais efetiva como movimento sindical que orientou a nossa Assembleia Geral a decidir-se pela filiação à Central Única dos Trabalhadores. Em 92, nós nos filiamos à CUT. Naquela época, era uma grande disputa. E, por fim, os engenheiros não podem estar ausentes das grandes questões nacionais. As elites brasileiras têm se servido com voracidade do poder, utilizando-o para seus interesses. Transvestem-se das mais variadas formas. A última foi a capa da modernidade e a promessa de levar o país ao primeiro mundo. Sabemos aonde esse pesadelo neoliberal nos tem levado. Não é esse o nosso caminho. As mudanças que esse país necessita são de cunho estrutural. Não nos iludamos com meras alterações na forma de exercício do poder, como a mudança do sistema presidencialista para parlamentarista, que não serão panaceia para todos os males. Sem profunda alteração na distribuição de renda e na propriedade, não teremos condições de enfrentar o desafio de romper com a miséria e a dependência e transformar cada brasileiro em cidadão. Estamos à véspera do novo momento constituinte, a revisão prevista para 1993. Os urubus da miséria brasileira novamente se articulam para derrubar as conquistas sociais e políticas de 88. Estão ameaçados os direitos dos trabalhadores, a liberdade de organização e a soberania nacional. Precisamos ser capazes de construir um projeto político que reúna forças amplas com o objetivo de construir um país independente, soberano e justo, onde as pessoas possam usufruir o direito de ser felizes. Nós nos dispomos a participar desse projeto e pedimos licença ao poeta maior Carlos Drummond para dizer que estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. O tempo é a minha matéria, o tempo presente, os homens presentes, o mundo presente. Eu acho que esse discurso expressa muito a época que a gente viveu. Ele resume um pouco o momento político que estava se vivendo no país, onde uma grande recessão tirou empregos de milhares de engenheiros, Aqui em Minas, nós perdemos muita gente, muitos colegas perderam empregos. E aí eu vou falar agora... Então, era um momento de recessão, era um momento onde o Collor tinha recém sido derrubado num grande movimento. Eu me lembro a gente descendo, o Sindicato de Engenheiros participava ativamente das lutas políticas e incentivava os representantes nas diversas empresas a fazerem isso. Eu me lembro da gente descendo umas 40 pessoas da sede do sindicato lá na Espírito Santo, todo mundo de preto, para participar do ato do dia da votação pelo impeachment do Collor. Talvez alguém mais das funcionárias ainda lembrem disso. A gente desceu os funcionários e vários desceram de várias empresas. Então, nós participávamos da luta política, mas, ao mesmo tempo, a gente tinha uma tradição de buscar o movimento pela base, a representação, a negociação coletiva, e isso foi muito importante. Então, essa chapa que se formou na época, quando a gente fala representação das forças, etc. e tal, era um pouco isso, não só das forças progressistas, mas também todas as pessoas elas vinham de algum movimento dentro da... Elas não surgiam, não entravam na diretoria do sindicato por acaso. Elas entravam porque eram liderança que apareceu na CEMIG, que nem a Maria Helena, porque era a pessoa da área da segurança do trabalho, que nem a Martinha, porque era o Flavinho da engenharia consultiva na Jacopoire, o Ildeu da prefeitura, na prefeitura nós não tínhamos nenhum engenheiro na época, o Geraldo era da turma lá do Vale do Aço, que nós tínhamos um pessoal da CESITA, os Minas, e foi uma diretoria que teve uma forte atuação, o Eustáquio veio do movimento dos engenheiros da rede ferroviária. Então, todo mundo liderava, e aí todo mundo que era isso participava também das negociações na sua área. Não era só o presidente, era todo mundo que participava. Agora eu vou responder a pergunta
Queria só mostrar que o sindicato estava ligado às lutas do momento e que ele veio de um momento crescente, onde a luta pela democratização levou muita gente para participar das entidades. Então, o sindicato fez isso, e ele também veio do momento que a gente estava vivendo uma transformação, que aconteceu na década de 70, que era a transformação de... até a década de 60, podemos dizer que os engenheiros, talvez, majoritariamente, fossem profissionais liberais. A década de 60 e de 70 faz uma virada. Nós nos transformamos majoritariamente em assalariados. E isso fez uma mudança no conjunto dos sindicatos de engenheiros do país. Começou a acontecer mudança nas diretorias em vários estados. A de Minas... Primeiro foi São Paulo, que foi menos mudança e mais conciliação. Depois foi o Rio, e Minas foi, se não me engano, o terceiro que fez essa mudança. Depois, vários outros fizeram. Quer dizer, mudavam diretorias que representavam aquele majoritário de antes, que era o profissional liberal, e passava a ser os assalariados. Agora, respondendo à questão das mulheres... Vamos convidar a Aline. Cortar aí. Aline, por favor. Falei muito. A Aline também fez parte da chapa. Queria convidar você para participar da mesa aqui com a gente. Olha, também chegou o Rubens. O Rubens entrou nessa chapa de 92, entrou. O Rubens também era da diretoria e era da Quinem. A Quinem, nós tínhamos um grande movimento lá. Desculpe, eu estava na dúvida. Porque o Rubens depois foi presidente do sindicato algumas vezes. Fique à vontade, então. Tá. A questão das mulheres, não só... O panorama geral, agora eu vou falar das mulheres. Exatamente naquele momento do início, eu me filiei no SENGE. Eu vim morar em Minas Gerais em 82, e eu me filiei no SENGE imediatamente, que eu era afiliado ao Sindicato de Engenheiros na Bahia, eu me formei na Bahia, e me filiei imediatamente. E, naquela época, era o Augusto Drummond. Eu tenho minha carteirinha do SENGE ainda assinada pelo Augusto Drummond, que era o presidente, e era um movimento muito grande, que era aquele movimento no fim da ditadura. O Tancredo teve lá na posse do Augusto, que foi uma posse muito movimentada. E tinha vários grupos de trabalho. Eu me lembro que a gente tinha e vários grupos que a gente participava. Um deles tinha um grupo da habitação. Era uma época que havia a crise do BNH, as pessoas compravam apartamento e, depois de um ano, você não dava mais conta de pagar, de tanto que a prestação subia. Chegou o Léo Moraes, da CEMIG, também diretor da nossa... E tinha vários grupos. Tinha esse grupo do BNH, tinha um grupo pelo desemprego, e formou-se, ao longo do tempo, também um grupo das mulheres, porque, exatamente na década de 70, as mulheres começam a entrar nas escolas de engenharia. E aí, já nos anos 80, então, a Maria Helena participava do grupo das mulheres, a Martinha também participava, tinha várias outras colegas, a Vanilda, a Thaís, a Zezé surge no movimento de Juiz de Fora, não chegou a participar do movimento do GT das Mulheres. Mas a Geraldina, que é uma colega nossa que hoje está em Minas, no Ministério Público. Então, nós tínhamos um movimento das mulheres, e na Constituinte até a gente teve algumas participações, algumas coisas só folclóricas, para vocês saberem. No movimento, naquela época, não tinha sexo, não tinha gênero nos diplomas. Todo mundo era homem, era masculino. Então, o meu diploma é de engenheiro civil. Eu não sei o de vocês, que eu também, né? E, entre várias lutas da Constituinte que a gente fez pela igualdade de sexos também, as mulheres engenheiras pleiteavam isso, que era o problema de ter os diplomas com seus gêneros corretos, né? E tinham outras coisas interessantes. Por exemplo, tinha proibições. A Petrobras, até a década de 70, não aceitava mulheres nas plataformas submarinas. Então, eu tenho colegas que passaram no concurso da Petrobras e não puderam ser empossados porque não aceitavam mulheres. Então, houve essa luta. Havia a luta das eletricistas, né, que era pelo direito de subir no poste. Tinha uma lei que proibia... É verdade, você lembra disso, não lembra? Tinha uma proibição, as mulheres engenheiras eletricistas não podiam, tinha algumas atividades que elas não podiam fazer, então as mulheres estavam revoltadas. Eu me lembro que uma das coisas que a gente reivindicava, a Maria Helena pode falar um pouco, e Minas foi o estado que teve mais mulheres participando do movimento de engenheiros, né? A gente já, nessa diretoria de 92, já tinha todas essas, tinha mais a Zezé, que veio no movimento de Juiz de Fora, que a gente tinha uma diretoria sindical lá. Teve a Ilza também, a Ilza surgiu logo depois, foi delegada sindical, e teve algumas delegadas sindicais, que aí, quando eu falar de... Aquela menina que era da consultoria, o nome dela começa com Z, eram 4 irmãs começadas com Z. A Thaís foi um pouquinho antes, mas participou também. Então, estava entrando mulheres também nas empresas, então era representativo do movimento de transformação que a gente estava vivendo, né? Que as mulheres cresciam na engenharia. Eu mesmo cheguei a fazer um trabalho
que deve ter lá no CREA, mostrando isso, que até a década de 70, eu, quando entrei na escola de engenharia, eram 16 mulheres na turma de 260, ainda na década de 70, na Bahia. Foi um escândalo. A nossa turma tinha mais mulheres do que a escola toda. Então, quer dizer, foi na década de 70 que começou a ter mulher, embora a primeira mulher que se formou em engenharia no Brasil foi em 1917, na Escola Nacional, lá, na época era a Escola Nacional de Engenharia, no Rio de Janeiro, né? Eu não sei se é bom os colegas também darem um papo. Claro. Algumas coisas estão distantes e outras nem tanto. Então, né, quando eu me formei também na engenharia elétrica, eu me formei na Universidade Federal de Uberlândia, e nós éramos 10 mulheres e 110 homens. E a gente realmente, assim, né, na época realmente da recessão brava, e além do mais, né, as mulheres elas tinham dificuldades e às vezes muito bobas. Por exemplo, não, aqui a gente não contrata mulher porque a gente só tem banheiro masculino. Então eram essas coisas, né, que aconteciam, e a gente tinha realmente era o nível de preconceito nem era tão sutil, né? As pessoas, em termos de responsabilidade, né, de assumir cargos melhor remunerados, era um nível de preconceito muito alto, né? Não digo que hoje ele está superado, mas hoje eu sou mãe de 2 mulheres adultas, tenho uma filha de 18 e 21 anos, e quando eu vejo que elas não sentem esse peso, né, do preconceito, eu sinto que realmente as coisas melhoraram, porque desde que eu estudei e escolhi, né, optei por uma profissão à época considerada masculina, não digo que foi difícil, porque a gente acaba superando e encarando, mas realmente nesse aspecto as coisas mudaram. Agora, para as mulheres, de uma forma geral, né, a gente vê aí distribuindo a questão da cartilha Maria da Penha, o nível de violência contra a mulher ele continua muito atual, infelizmente. E, às vezes, até independe da classe social, e isso deixa a gente, às vezes, muito triste, porque todo tipo de violência deixa a gente muito triste, mas quando a gente vê que contra a mulher é tão alto, né, e, às vezes, quando surgem questões, as estatísticas vêm à tona, a gente vê o tanto que nós estamos longe, né, e nenhuma violência deve ser tolerada. Então, nesse aspecto, continuamos muito atuais no que diz respeito à necessidade de superar essas coisas tão ruins que a gente tem. E é isso, né? Vamos ver o que mais que as meninas têm para contar. Essa semana passada, eu voltei às minhas origens, né, do movimento de mulheres, que depois que eu fui para o CENJ, eu acabei indo para a área de saúde e segurança, e me chamaram para participar de um evento em Belém. Não sei se você sabe, Belém é a 7ª cidade no mundo em violência contra a mulher. Então, é algo que pesa. Então, eu fui e voltei às origens e lembrava exatamente dessa questão, né, do movimento de mulheres. Eu fui a menina mais bonita, já no 2º grau, né, porque eu pego aquele finalzinho, que era curso de engenharia, curso de medicina, e depois vira só o curso de 2º grau científico. Então, a minha turma que ia para a engenharia, eu acabei sendo a menina mais bonita da turma. Não é porque eu era mais bonita, porque só tinha eu. Vou para a engenharia mecânica, repete essa história, né? Eu fui a menina mais bonita da turma, só tinha eu. E a gente vai vivendo isso. Eu talvez tive sérias dificuldades de arrumar emprego na área de engenharia mecânica. Quando eu formei, tinha 4 mulheres atuando em engenharia mecânica em Minas Gerais. Da área, eu me lembro que uma era da Samarco, que era muito brava, as outras não me lembro mais quem. E eu vou para a área de engenharia de segurança e, para surpresa, não era uma área tão machista. Abre portas, e até hoje eu falo com meus alunos, ex-alunos, principalmente as alunas, ex-alunos,
que é uma área que não tem preconceito. Ela se abriu, né? Talvez até pela sensibilidade, uma série de coisas. Mas assusta a gente ver que ainda tem muito trabalho para ser feito. A discriminação, né? Eu tenho uma amiguinha que está fazendo o primeiro semestre de engenharia mecânica na UNA, e ela, conversando comigo essa semana passada, ela me ligou dizendo: olha, meus colegas ficam me perguntando o que eu estou fazendo aqui. Que eu devia estar fazendo um curso de mulheres. Então, ainda temos discriminação na escola, temos discriminação na profissão, por mais que avançamos, por mais que sejamos chamadas hoje de engenheiras e não engenheiros, ainda tem muita coisa para fazer, e eu acho que o SENGE tem um papel fundamental nessa questão. No evento de Belém, a diretora das delegacias de mulheres, falou uma frase que eu gostaria de passar essa responsabilidade para o SENGE. Eu estou falando para mulheres, mas eu acho que a gente devia falar para os homens sobre a questão da violência, da discriminação de gênero. Fica aí um desafio para o SENGE para falar para os engenheiros sobre a questão da mulher, em especial mulher engenheira.